precisamos achar um meio caminho. Eu acho que o meio caminho para se conseguir a paz para as eleições que estão vindo aí em 26 é essa propositura. E eu tenho certeza que todos os parlamentares que apoiarem e votarem favorável ao texto estão votando favorável a todos os cidadãos brasileiros, porque nós precisamos, de uma vez por todas, nos unirmos e trazermos para que o brasileiro tenha consciência e confiança novamente no sistema eleitoral. Presidente Bia, queria, antes de fazer a minha manifestação sobre esse assunto importantíssimo que vem sendo discutido no Brasil nos últimos anos, parabenizar a presidente Carol Detoni por ter pautado esse item que é uma demanda de todos os democratas que querem que a democracia seja cada vez mais reforçada no nosso país e que haja cada vez mais pessoas que a confiem nela também. Jair Bolsonaro também foi autor de um projeto, mas não foi o único. E o projeto dele propunha exatamente essa solução, deputado Lafayette Andrade, de 5%. E aí eu não estou falando de uma parcela da população, eu estou dizendo de toda a população brasileira. E aí eu me pergunto nessas horas, Marcon e presidente Bia Kicis, quem é que pode ser contra mais transparência? E eu pergunto, quem pode se opor a mais transparência? Aqueles que se opõem a mais transparência, eu pergunto, por quê? Qual é a motivação por trás daquelas pessoas que se opõem a mais transparência no processo eleitoral? Na verdade, a discussão do voto impresso, ela ganhou muita força quando houve uma constatação por quem ocupava a presidência da República, hoje inelegível, Jair Bolsonaro, de que iriam perder as eleições. E aí houve toda uma movimentação nesta casa. Nós tivemos uma maior compra institucional de votos que se tem notícia. Nós tivemos, inclusive, auxílios taxistas que foram liberados para pessoas que não tinham carta de motorista. Então, portanto, nós tivemos a utilização dos recursos públicos na perspectiva de assegurar uma vitória de quem o povo rejeitava e confirmou essa rejeição nas próprias urnas. Lembro que no dia que nós estávamos votando o voto impresso, porque este tema não é novo nesta casa, nós discutimos o voto impresso e ele foi derrotado. Ele foi derrotado por esta casa. E quando nós estávamos discutindo o voto impresso, já nos prenúncios de que nós iríamos ter um outro Brasil mais democrático, um Brasil mais sólido, que abraçasse seu próprio povo, houve uma série de tanques que foram colocados na frente do Congresso Nacional. O que ali indicava que não se queria respeitar o resultado popular e que havia uma tentativa de pressionar e intimidar o próprio parlamento. E o parlamento disse não ao voto impresso. E disse não ao voto impresso porque não há o que se questionar do voto eletrônico. Aliás, nas últimas eleições não houve qualquer tipo de questionamento. Qualquer tipo de questionamento. Não houve questionamento de que as eleições estavam sendo fraudadas ou que estavam imprecisas. Não houve. Não houve. O questionamento, ele se robusteceu quando houve a percepção de quem ocupava a presidência da República que não seria suficiente a utilização de recursos públicos ou da máquina pública. Alguém aqui esquece que a Polícia Rodoviária Federal foi utilizada para impedir as pessoas de chegarem às urnas e expressarem a sua própria vontade? Então, o Brasil vivenciou isso. E ao se descortinar o que estava nos subterrâneos dos saprófagos da própria democracia, nós fomos ver ali pelas declarações e pelas mensagens capturadas no celular do ajudante de ordem, à época, do ex-presidente, hoje inelegível. Ali se descobriu que havia uma articulação golpista,
que havia um script, que havia uma construção para se chamar as Forças Armadas, que houve todo um clamor para que as pessoas fossem para a porta dos quartéis. Ninguém sabe ainda até hoje quem financiou, mas alguém financiou e tem que ser responsabilizado por isso, para pedir intervenção militar, para rasgar a vontade popular, para dar um golpe. Se descobriu, inclusive, que havia um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo Tribunal Federal. E essas pessoas que estão relacionadas a toda esta construção vêm aqui falar que é preciso ter transparência? Vem aqui falar que é preciso assegurar a democracia, os arautos do próprio golpe, os arautos do golpe, os que chegam aqui e dizem que uma ditadura que assassinou centenas de pessoas, que estabeleceu para milhares de pessoas as salas escuras da tortura, que impedia a eleição presidencial, foi uma ditadura branda? Uma ditadura branda que marcou a pele do Brasil, que marcou a alma do Brasil com a tortura, que fez com que nós tivéssemos a morte de Rubens Paiva, que o Brasil inteiro está vendo o que representa a ditadura, essas que alguns dizem que é branda, e buscam novas formas, mas tentaram as velhas formas da ditadura, tentaram o assassinato político, tentaram e clamaram para as Forças Armadas, e que as Forças Armadas resistiram a esta aventura golpista de que pudessem rasgar o voto popular e que houvesse a ocupação do poder sem o respaldo das próprias urnas. É este Brasil que está sendo desnudado neste período, que é um período extremamente traumático da nossa história. Aliás, um período traumático que revive as velhas formas da própria ditadura, mas alia a ela novas formas, tenta colocar véus na intenção de deslegitimar, de desqualificar o processo eleitoral das urnas, que se robustece quando há a derrota ou a iminência da derrota. Porque quando não se sentem derrotados, nada é falado. Nada foi falado nas eleições de 2024. E mesmo nas eleições de 2022, no primeiro turno, não houve nenhum questionamento sobre a imprecisão, sobre as dúvidas acerca do processo eleitoral por urna eletrônica, que é aplaudido no mundo inteiro. O mundo inteiro está aplaudindo. O que se quer aqui é colocar em questionamento a eleição de 2022, que eles questionaram, e questionaram inclusive com os instrumentos de um caminhão cheio de bombas, com a tentativa de estabelecer um caos no país, impedindo a diplomação, e depois, ao não conseguir impedir a diplomação, invadindo as sedes dos poderes, invadindo as sedes dos poderes, para dizer que não aceitavam o resultado da própria eleição. Portanto, esta proposição que já foi derrotada neste parlamento, essa proposição que foi derrotada pelo povo brasileiro e que vem eivada de uma lógica golpista de quem não aceita a democracia, acha que a ditadura é branda e acha que torturar é permitido e é possível. Por isso, é não a esta proposição que vem no arcabouço de uma lógica golpista. Mas eu quero levantar uma dúvida, para ver com relação a esse projeto especificamente. O projeto, no fundo, reconhece a correção da apuração eletrônica. Ele reconhece. Tanto que mantém e faz uma apuração aleatória em torno de 5%. Mas esses 5% vão ser apurados por pessoas. Como vai se dar essa apuração? Se houver uma contradição entre os votos apurados por interferência de alguém, não é difícil colocar um númerozinho ali, colocar um nome, alguma coisa. Se houver uma divergência entre os votos em cédula e os votos eletrônicos, como vai se dar a solução disso? Vai travar o processo eleitoral? Vai empacar? Como vai resolver esse enigma?
se houver essa contradição, a apuração dos votos nominal deu tanto. E aí eu lembro, na apuração pessoal, na apuração de pessoas, a corrupção é muito próxima, é muito falha, e quem conhece um pouco a história do Brasil, e quem viveu, como eu vivi, e quem estuda a história do Brasil, sabe que a questão do voto pessoal, do voto em urna, tem uma tradição muito forte no Brasil de corrupção, de troca de cédulas, de troca de urnas, etc. Então fica essa pergunta objetiva. Então eu fico, colegas parlamentares, com todo respeito, mas quero externar aqui também. Eu fico com uma suspeita, assim, que toca o meu coração, de que por trás do projeto está o interesse em comprometer o processo democrático no Brasil. Eu tenho a convicção hoje, quero colocar aqui com todo respeito, que nós temos no Brasil uma extrema-direita que não respeita a democracia. É só lembrarmos o 8 de janeiro aqui em Brasília. É só lembrarmos as tentativas que nós já vivemos. Eu já lembrei aqui do passado que todos os golpes que nós vivemos no Brasil foram golpes dados pela direita. Sempre assim. A tentativa, Getúlio Vargas impediu um golpe da direita pelo seu suicídio. Juscelino teve que superar 2 tentativas de golpe no seu governo. A tentativa para impedir a posse de João Goulart, também chamado naquela época de comunista. João Goulart, um fazendeiro, empresário, comunista, comunista. A tentativa de impedir a posse de João Goulart em 61 foi da direita. O golpe de Estado, a ditadura de 64, da direita. A ditadura dentro da ditadura, o golpe dentro do golpe, em 68, da direita. Então eu concluo com essa grave suspeita de que existem interesses antidemocráticos por trás desse projeto.